Aproveitando ainda esse arquivo que está aqui aberto, eu quero mostrar para você algumas opçõezinhas que nós temos de desenho e modificação de desenho antes da gente começar a ver as ferramentas de construção do Revit. Então eu vou deixar em uma dessas plantas mesmo que já está aqui, pode ser essa planta do pavimento B, é o mesmo arquivo que a gente estava no vídeo anterior. Tá? Eu vou só começar aqui, ó, dentro da aba Anotar, um comando de linha de detalhe. Clica aqui nesse comando e ele vai me abrir a aba Modificar. São essas ferramentas aqui que eu quero mostrar para você agora, que são ferramentas que a gente vai usar em basicamente todos os comandos, quase todos os comandos do Revit, comandos de criação de parede, de piso, de laje, de cobertura, de modelos genéricos, de criação de famílias, praticamente tudo no Revit leva em consideração esses comandos que estão aqui colocados dentro dessa aba Modificar. Tá? Num primeiro momento, vamos falar apenas dos comandos de desenho, que são esses comandos que estão aqui colocados. Olha, eu abri um comando de linha de detalhe, então eu vou desenhar apenas linhas aqui, não são elementos tridimensionais, tá? Mas os comandos são iguaizinhos para outras ferramentas de trabalho. Tenho então ferramentas de linha, retângulo, polígono inscrito, polígono circunscrito e circunferência nessa primeira linha. São peças geométricas muito simples, né? Então uma linha, por exemplo, nada mais é do que 2 pontos. E aí olhando aqui a minha barra de comandos, ele me fala, olha, clique para inserir o ponto inicial da linha. Cliquei. Então um segundo ponto da linha, né? Ponto final. Eu posso escolher uma opção na minha tela e clicar naquela opção em qualquer ponto, né? Lembrando que o Revit sempre me dá informações complementares. Por exemplo, se eu clicar neste ponto, significa que eu estou criando uma linha com 5.000 milímetros de comprimento a 25 graus no sentido anti-horário da horizontal. Então, posso clicar aqui e já criei aquela linha. A outra opção que eu tenho de criação, além desses cliques simples, é simplesmente dar a direção com o mouse, mostrar para que lado eu quero enviar a minha linha. Imagine que eu queira aqui a 64 graus, mas não quero 3.400 milímetros. Digamos que eu queria aqui um valor quebrado, 3.438, e esse valor eu não consigo com o mouse, porque você pode notar aqui, ó, que o mouse ele sempre faz quebras a cada 100 milímetros. Então, se eu quero um valor quebrado, eu preciso digitar esse valor. Então 3.438 milímetros, por exemplo. Enter e ele confirma o valor que eu escrevi. Tá? Então você tem essas opções. Você pode dar a direção ou pode simplesmente clicar num botão também. Eu ainda tenho algumas ferramentas que são essas simbologias magenta que estão aparecendo junto ao desenho, né? Tenho ali, por exemplo, um xizinho, que é o ponto, né, que é onde eu vou clicar. Se eu chegar próximo aqui, ele virou um quadradinho e já escreveu na frente o que é aquele quadradinho. É o ponto final e também paralelo àquela linha que eu estou colocando. Se elas estão sobrepostas, obviamente elas são paralelas, né? Só que com uma distância entre elas de 0. Então, se eu chegar aqui a este outro ponto, novamente um ponto final. Bom, então temos esses snap points, né? Isso aqui, essas ferramentas de precisão são chamadas snap points. São várias, tá? Depois eu posso, numa aula posterior, eu vou mostrar quais são esses snap points e como podemos acioná-los. Então eu posso digitar através de pontos, tá? Notando que ele sempre me sugere algum alinhamento, tá vendo aqui, ó, paralelismo, perpendicularismo. Se eu chegar por aqui, ó, ele me sugere o paralelo, aqui ele me sugere o perpendicular, aqui ele vai me sugerir um alinhamento de intersecção vertical lá em cima. Tá? Então ele sempre me auxilia na construção dessas linhas. Posso também, com a ferramenta retângulo, ela funciona a partir de 2 vértices do retângulo, então eu clico em um vértice inicial e depois no outro vértice oposto, que pode ser qualquer um dos 4, tá? Dos 4 quadrantes aqui, ó. Não precisa ter uma ordem específica não. Você pode começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, de cima para baixo, enfim.
à vontade, ok? Temos ainda polígonos inscritos e polígonos circunscritos. Os dois são muito similares, lembrando que aquilo que é um polígono inscrito é quando os vértices do polígono tocam um raio de circunferência, tá? Pelo lado de dentro. Circunscrito é quando a face, o ponto médio da face do polígono, toca o raio de circunferência. Quando eu clico nessa opção de polígono inscrito, eu tenho que lembrar aqui, ó, de observar sempre a barra de opções. Tá? A barra de opções é essa barrinha verde que aparece logo aqui embaixo da ribbon, e ela normalmente me traz algumas opções de comando. Todos os comandos que a gente clicar, a gente vai ver que essa barrinha verde aqui me sugere algumas opções, que são aquelas opções mais importantes, aquelas que têm uma certa frequência maior de uso. Tá? Então eu vou pedir aqui, ó, uma peça de 6 lados, então eu estou criando um hexágono, e note que ali eu tenho uma circunferência, e quem toca nessa circunferência são os vértices deste polígono. Tá? Então é um polígono inscrito à circunferência com raio de 900 milímetros. Também tem a opção de circunscrito. Então eu vou trocar aqui a quantidade de lados, vou colocar 3 lados, só para a gente poder ver uma coisa diferente. E novamente eu tenho uma figura geométrica de 3 lados, porém agora não é mais o vértice que está tocando a circunferência, mas sim o ponto médio da face daquele objeto, tá? Então, da aresta, né? Então, clico aqui, ó, e tenho um triângulo circunscrito a uma circunferência de 400 milímetros. Também posso especificar o raio dessa circunferência, né? Digamos que eu quero que seja sempre um raio de 1000, então um elemento de 3 lados, basta dar um toque e escolher para qual ponto de giro eu quero, qual ângulo de rotação eu quero posicionar aquele elemento, mas vai ser sempre uma circunferência de 1000. Tá? Posso mudar aqui a quantidade de números de lado, então 4 lados, né? 5 lados, enfim, podem fazer várias figuras geométricas. Tá? Circunferência também é simples, basta clicar num ponto central e especificar qual o raio da circunferência. Arcos, temos aqui 4 tipos de arcos. O primeiro é a partir de um ponto inicial, um ponto final e depois o ponto médio. Né? Então, ponto inicial, ponto final e depois um ponto médio, que pode ser qualquer ponto que eu queira que a circunferência toque. Tá? Então, por exemplo, aqui. Tenho ainda este aqui, que é a partir do centro, ponto inicial e ponto final. Então eu vou começar pelo centro da circunferência. Primeiro eu marco onde eu quero o centro da circunferência, depois o ponto inicial e depois o ponto final do arco. Ok? Este outro, arco final tangente, esse aqui é bem interessante porque ele serve para a gente fazer um arco que seja tangente a algum outro elemento. Só que esse elemento vai ser apenas o ponto final. Então, por exemplo, se eu pego aqui o ponto final desse polígono, ele pode me fazer um arco tangente a essa aresta aqui, ó, tanto para lá quanto para cá. Né? Então, note. Ok? É tangente, olha aqui, ó, ele vai iniciar outro arco sempre com uma tangência entre o último ponto criado. E por último, das opções de comando, essa janelinha que aparece aqui, tá, gente, é uma janela de lembrete de salvamento que o Revit me sugere. A cada 30 minutos ele me sugere aqui salvar o meu arquivo. Ele não faz cópias automáticas, ele não salva automaticamente, mas ele dá essa sugestão de a cada 30 minutos você salvar o seu arquivo. Estou falando, seu arquivo ainda não foi salvo, então, por favor, salve antes que você perca tudo que você já fez, né? Eu vou cancelar porque isso aqui é mesmo só uma aula introdutória, né? A gente ainda não começou a fazer nada, então não precisa. Mas eu tenho aqui a última opção do arco, que é o arco de concordância, que é um comando bem interessante quando eu quero tirar essas quinas vivas. Então eu posso pegar aqui duas linhas que têm uma quina viva e especificar um arco entre elas. Quando eu faço isso, ele já arredonda aquela união entre as duas linhas. Eu vou fazer novamente aqui em cima. Ó. Então clico nas duas linhas e depois
no raio do arco. Se eu quiser tirar um ângulo de 90 graus, clico nas duas linhas e depois a posição da onde eu quero colocar aquele arco. Isso pode ser feito também com ângulos agudos, não tem problema. Ok? É um comando bem interessante. Temos ainda o comando de sp', que é o famoso comando Bezier, né? Aquela linha Bezier que a gente pode criar em AutoCAD, Illustrator, Photoshop, enfim. São linhas com pontos de controle através do vértice, né? E fazendo um arco. Então, eu posso fazer aqui vários pontos. Vou apertar o Escape para poder finalizar o comando. Então, eu faço uma linha orgânica, mas que tem pontos de controle a partir de vértices. Então, eu posso posteriormente controlar essa linha, né? E ela forma assim uma concordância mais orgânica, mesmo que seja pontos interligados, né? Tá vendo que fica uma coisa bem mais natural, bem mais orgânica. Então essa linha também é bem interessante, porém não recomendo muito isso aqui para o projeto, porque a gente não tem informações técnicas de raio, de comprimento. O comprimento até ainda consigo, né, extrair aqui, mas o raio, por exemplo, desses arcos aqui, ó, eu não tenho, tá? Porque não são arcos com ponto inicial, ponto final e raio. É uma concordância de pontos, de linhas de controle. Então isso aqui, para fazer uma implantação em uma obra, já não dá muito certo. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos tecnologias de cortes a laser e outras coisas que permitem a gente fazer um desenho mais orgânico também. Mas se for uma obra mais simples, onde um pedreiro vai ter que locar essa obra dentro de um canteiro de obras, aí eu já não sugiro muito, porque você vai ficar meio que sem controle de fazer isso daqui, tá bom? Então, essa é uma outra opção também de linhas. Voltar aqui, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Sim, faltou a elipse e o arco de elipse. Então, a elipse, nós vamos sempre criar um primeiro raio, tá? Um dos raios da elipse, e depois o segundo raio da elipse. É assim que ele permite eu criar a elipse. E o arco de elipse é basicamente a mesma coisa, então faço o primeiro raio, e depois faço o segundo raio, e consequentemente já tenho o meu arco. Ah, mas eu queria só meio comprimento aqui, um quarto de elipse. Então eu posso selecionar esse arco, ok? Depois eu venho aqui, ó, sobre esse botãozinho, se eu clicar nele e arrastar, eu já faço o comprimento do arco. Ó, posso aumentar ou diminuir esse comprimento do arco de elipse. Ok? Bom, é isso. A última opção que eu não falei lá é essa opção de seleção, mas essa aqui ela vai ser diferente para cada tipo de objeto. Isso depois a gente vê com um pouco mais de calma. Mas por enquanto, mesmo só isso aqui. Eu tenho também outros tipos de linha, mas também não é importante. O que eu queria mostrar para você nesse momento são só as ferramentas de desenho.